Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos lá continuar com a nossa série Jesus mais curiosidade. E a curiosidade de hoje se encontra em Gênesis capítulo 18 e nos fala da teofania de Deus. O que é a teofania de Deus? É quando Jesus se revela, se manifesta aos seus servos ainda no Velho Testamento. Sabemos que Jesus se manifestou toda a humanidade a partir do momento que ele nasce de Maria, mas ele se manifestou desde o princípio, né, da história da humanidade. João fala que Jesus é o Verbo de Deus. E o Verbo era Deus, né? E o Verbo estava com Deus. E desde o princípio, tudo que foi feito foi através de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus sempre esteve presente na história da humanidade. E Gênesis 18 é uma prova disso, né? Quando aparece 3 anjos para falar com Abraão, que Deus daria a Abraão um filho, que Sara engravidaria, e a partir daquele momento, 1 ano depois, Sara daria à luz um menino. E também nesse mesmo capítulo, no versículo 17, nos fala que Jesus, o próprio Deus, ele era um aqueles anjos, né? E que foi falar com Abraão. E foi avisar Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E Abraão tinha um sobrinho morando lá. Ló morava, né, em uma das cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus fala assim, em Gênesis 18, e o versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então, nos mostra a intimidade que Abraão tinha com Deus, né? Isso fez Jesus se manifestar, se tomar a forma de um anjo para ir conversar com Abraão. Abraão reconhece que um daqueles anjos é o Senhor e se prostra e começa a adorar. E quando eles estão saindo para ir para Sodoma e Gomorra, Abraão também corre e toma a frente daquele que é Jesus em forma de anjo e começa a falar, interceder por Sodoma e Gomorra, começa a interceder por Ló, né? E é aquela passagem que todo mundo conhece, né? Que Abraão, chega a ser até engraçada, né? Que Abraão começa a falar: Deus, se tiver ali 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade com os 50? E Deus fala: não, se tiver 50 justos, não destruirei a cidade por amor aos 50. Aí ele começa a baixar, e 45, e 40, e 30, e 20, e 10, né? E Deus fala: não, não destruirei por amor aos 10. Então, chega a ser engraçado porque Abraão sabia que não tinha nenhum justo ali em Sodoma e Gomorra. Nem o próprio Ló era justo. Deus salvou Ló por amor a Abraão. Deus salvou Ló e as suas filhas. E que possamos, né, ser como Abraão, ter essa intimidade com Deus, né? Vamos investir na intimidade com Deus. O relacionamento de Abraão com Deus fez Jesus vir em forma de um anjo conversar com um ser humano para falar o que ele ia fazer, dar satisfação do que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra, porque tinha um sobrinho de Abraão ali. Interessante isso, né? Que possamos
ter essa intimidade com Deus, que possamos ter o ouvido sensível a abrir os nossos olhos espirituais, como Abraão, para poder perceber que é Deus falando conosco, né? Para ficar atentos aos sinais. Deus pode falar através de um sonho, Deus pode falar através de um louvor, principalmente da sua palavra, Deus fala conosco. E se nós pedir a Deus um coração aberto, uma mente aberta, um ouvido sensível, um olhar espiritual aberto, para que possamos ver o mundo espiritual, para que possamos ver quando Deus se manifestar em forma do jeito que Ele quiser se manifestar. Que possamos investir na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus, porque isso pode trazer livramentos para a nossa família, livramento para ter uma nação, quando a gente tem um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. A intimidade de Abraão fez Deus descer e se tomar a forma de um anjo para falar com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente entende isso, que Deus salvou Ló por amor de Abraão e pela a amizade que ele tinha com Abraão. A gente pode ver isso lá no capítulo 19 de Gênesis, fala que chegou lá em Sodoma e Gomorra para falar com Ló 2 anjos. Jesus já não estava mais lá. Jesus só foi falar com Abraão, mas com Ló foram os 2 anjos cumprir a missão. Que nós possamos, refletir e ver que vale a pena ser amigo de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.